Vejam, para que os estudos da área da neurociência sejam feitos, para que a neurociência se aprofunde na educação, muitos meios são utilizados. E aqui, nesse slide 9, nós temos alguns exemplos desses meios, desses métodos que são utilizados na neurociência aplicada à educação. Nós temos as medidas psicofisiológicas, né, que analisam as alterações fisiológicas relacionadas a processos cognitivos e emocionais, né, como mudança na frequência cardíaca ou aumento da produção das glândulas endócrinas. Veja, isso ocorre com o nosso aluno em sala de aula. Por exemplo, quando você chama um aluno, vou dar um exemplo bem básico, quando você chama um aluno para que ele responda uma pergunta que ele não estava esperando, né, a depender das dinâmicas daquela escola e que o aluno está envolvido, aquilo faz o aluno tremer. Né? Ele pode ficar ansioso, nervoso, tenso, e aquilo pode aumentar a sua frequência cardíaca. Aquilo vai provocar mudanças nas glândulas endócrinas. Aquilo vai fazer com que a sua produção aumente. O menino pode suar. O menino pode sentir frio, de repente. Né? O menino, quando vai apresentar um seminário em sala de aula, né? Mudanças cardíacas ocorrem. Né? Então, ele está em processo de mudanças. E aí as medidas psicofisiológicas da neurociência ajudam a entender como o cérebro funciona nesses momentos. Um outro método são as imagens por ressonância magnética funcional, que não é aquela ressonância magnética que nós encontramos nos hospitais da rede pública ou da rede privada de saúde. Não, aí é a ressonância magnética específica, né, que está disponível mesmo nas instituições voltadas para pesquisa. Ela está direcionada para a pesquisa. Veja como a pesquisa é importante, né, nesse país. Enfim. Mas temos também como métodos a tomografia por emissão de pósitron e o eletroencefalograma. São métodos que nos ajudam a compreender, né, pelas mudanças que ocorrem no cérebro, né, nos ajudam a compreender a relação entre aprendizagem e mudanças cerebrais. Antigamente, estudava-se com corpos mortos. Né? Era assim que os meninos lá da medicina, de outras áreas também, né, que terminavam estudando por meio de corpos de seres humanos, estudava por meio de corpos mortos. Em termos de cérebro, né, hoje a tecnologia ela nos possibilita pesquisar com pessoas vivas e em atividade, certo? Por exemplo, há estudos, eu já falei aqui da importância da música, né, como ela estimula sensorialmente o sujeito e como isso afeta o funcionamento cerebral. Pois é, há estudos que mostram como a música estimula o cérebro. E isso você faz com pessoas vivas, você não vai estimular o morto. Né? Então, a pessoa viva ali, atrelada a uma máquina, né, que emite imagens, né, por ressonância magnética funcional, e aí o pesquisador ele pode acompanhar as mudanças que ocorrem. E esses estudos mostram que todo cérebro aprende. Gente, isso é muita coisa, né? Isso é uma revolução no processo de aprender. Todo cérebro aprende. E nem sempre teve-se essa compreensão. Nós vimos aqui, acho que sobretudo na sessão formativa de educação inclusiva, né, como as pessoas foram tratadas ao longo da história, né, da história da educação nos mostra isso, como as pessoas eram tratadas em termos de domínio de aprendizagem, de conhecimento. Não. E hoje nós temos a compreensão de que todo cérebro aprende. Por quê? Porque o cérebro ele é coerente. E é por isso que o sujeito ele vai aprender, e é por isso que o sujeito não vai aprender tudo aquilo que foi apresentado para ele, porque ele é coerente. O cérebro ele só vai assimilar aquilo que tem coerência com a vida dele, do sujeito. E é por isso que o sujeito sempre pergunta: professor, o senhor vai dar aula de quê hoje mesmo? E para que serve estudar isso? Por que eu tenho que estudar isso? Por isso a importância da contextualização da aula, contextualização dos conteúdos e contextualização das práticas, porque o menino precisa ver sentido naquilo. Aquilo que você apresenta para ele em sala de aula tem que ter coerência, porque o cérebro vai estar questionando o aluno.
Para que eu preciso dessa informação? Para que eu tenho que aprender isso? Se ele não percebe o significado, se ele não vê sentidos, ele não vai aprender. Ou seja, o cérebro ele é coerente. Por isso a importância do professor estar atento ao conhecimento que o aluno já possui e as relações que ele vai fazer com o conteúdo novo que ele está trabalhando em sala de aula, junto com a contextualização. Contextualização daquilo que está sendo proposto para o aluno em sala de aula. Tá? E 30% das informações já estão no cérebro. Já estão lá com os neurônios do sujeito. Vejam, 30%. E os outros 70% estão onde? Vejam, os 70% são potencializados. Então vejam quanto é possível aprender nas experiências humanas, o quanto é importante a escola e os processos de ensino-aprendizagem, porque 70% o aluno vai ter potencializado através de um processo de aprendizagem. Então, qual é o papel do professor, qual é o papel do educador? É, portanto, potencializar a inteligência dos seus alunos.